Hey everyone, welcome! Sejam todos muito bem-vindos. Já chegamos assim de tela cheia para mostrar para vocês que estamos na nossa aula de número 22.1. E a nossa last class, a nossa última aula, chegando aí o final da nossa Unit 2 do primeiro ano, certo? Yes! Vamos se livrar do inglês no primeiro ano. E primeiro ano, a gente está chegando aí na nossa última aula, que vai falar sobre... Eita! O que aconteceu? Second conditional. Ele vai falar sobre second conditional, segunda condicional. A gente estava vendo sobre a primeira condicional, a first na última aula, e a zero também. O que são essas condicionais? A gente está vendo desde a última aula, a gente vai agora para a terceira condicional. Aliás, segunda, né? Porque segunda, zero não conta. E a terceira você vai ficar lá para o segundo ano, somente ano que vem. E essas condicionais, elas são bem facinhas. Você vai, na verdade, linkar conhecimentos que você já teve com a gente aqui, lá no início do primeiro ano, na unidade 1, na unidade 2, estão linkando conhecimento e formando aí novos assuntos. E a gente vai falar sempre de condição, porque o nome é condicional, né? Então sempre tem uma condição e um resultado. E aí a gente viu sobre a zero conditional, porque para relembrar, mas antes vamos colocar aqui a nossa aula para ficar bonita, a imagem da nossa aula aparecendo aqui, a aula da segunda condicional, e tem esse título, né, de if the second conditional, se a segunda condicional, eu não fui muito... Eu não tive muito... Ai, esqueci a palavra em português. Para fazer um título bom. Mas aí o que a gente vai ver, como sempre, né? Forma da sentença, da second conditional, o uso dela também. E vamos relembrar lá a zero conditional. Para você relembrar o que você viu até agora. Na aula passada, a zero conditional, ela fala sobre o quê? Fatos gerais, fatos científicos, verdades universais, coisas que vai sempre acontecer. Se fato A acontecer, fato B vai acontecer. Na zero condicional, certo, teacher? Yes. Já a first conditional, ela vai te levar lá um pouquinho para o futuro. Então, ela vai te dar ali resultados prováveis ou improváveis no futuro. E você usa também presente simples bastante, tanto na zero condicional e na primeira condicional. Só que na primeira condicional você já usa o futuro, porque você vai falar de resultados prováveis ou não prováveis no futuro. Probabilidades, né? Isso mesmo. Possibilidade, probabilidade. Aí a gente está falando agora de second conditional. E a segunda condicional ela já vai ser um pouquinho diferente. Até na estrutura, você vai usar outros tempos verbais aqui. São dois, né? 2 tempos verbais. E o uso dela a gente vai descobrir já já. Vamos primeiro iniciar nossa aula falando de second conditional. E aí? Nas orações condicionais tipo 2, né? A second, o tempo verbal da oração é if mais o simple past, tá? Você vai usar o simple past junto agora. Enquanto que o da oração principal é usado alguns verbos modais que você já viram com a teacher Patrícia, né? O nosso would, could, might, should. São esses 4 que você pode utilizar lá no resultado, ou seja, ela mesma disse aqui, você tem aqui a primeira oração, primeiro modo de dizer, né? Mas a oração condicional, que vem sempre o nosso if, esse if aí em rosinha que você tá vendo, é a palavra de ordem, né? A conjunção se em inglês. Claro que em outras condicionais você tem outras formas de usar. Sim. E até a falta desse if aí, ele também pode vir na questão literária, né, teacher? Você comentou isso. Pra mim, inclusive. Eu não sabia que ele não podia... A questão literária, você pode tirar o if, né? Não precisa usar, mas só nessa questão. Ela é muito, muito, muito formal e é usada geralmente na questão literária. Você não começa com o if. Você já começa com simple past ali, né? Isso. Mas é só nisso também, né? Vamos se concentrar aqui nessa que é principal. Exatamente. Mas esse if é o mais utilizado quando você usa. Lógico que você tem outras palavrinhas de ordem também, outras condicionais, mas o if é o principal de todos. É o nosso se, né? É o coringa, é o coringão ali. E aí ela falou que você vai usar o simple past. Simple past você sabe, né? Passado simples, você já viu com a gente na aula de passado simples, estrutura de passado simples. E logo em seguida vem esses verbos aqui. Só que eles não vão vir sozinhos, eles sempre vêm acompanhados de um verbo principal. Sim, com certeza. Porque todo verbo modal, ele vai basicamente modificar o verbo que vem logo em seguida. A gente viu isso nas aulas de modais. Eles podem ser usados sozinhos, claro, sem nenhum outro verbo depois. Mas aqui a ideia é você colocar um outro verbo depois, você vai falar de condição e resultado. E aqui a gente tem, né, a estrutura, frase, né? E estrutura. Vamos lá, oração com a condição. Vem o quê? If mais simple past. O simple past. E modal verb lá na sua segunda oração, que vem em seguida, plus verbo no infinitivo. Sem o to, porque todo verbo modal, exceto o ought to,
aceitam, nenhum aceita o to, somente esse que a gente falou ainda agora, que eu acabei de falar, esse out, ou o GHT que você viu lá na nossa aula, e ele nem é tão utilizado assim, ele é bem formal. Sim. Bem formal. Eu tenho essa frase aqui, ó. If this thing happened, that thing would happen. E a tradução será como? Sim. Veja bem, na oração com condição, você vai traduzir lá no modo subjuntivo. Já não tem... A gente tem 3 modos, né? O indicativo, o subjuntivo e o imperativo. Aqui a gente vai mexer com o subjuntivo. Então, ó... If this thing happened, a tradução para esse happened, você está acostumado a traduzir para o passado para aconteceu, né? Isso. Aconteceu, passado. Mas vai ser, se essa coisa acontecesse, a gente está falando aqui sempre de situações hipotéticas, né? Que a gente não sabe ainda. Então, if this thing happened, se essa coisa acontecesse, aí você teria um resultado provável de se acontecer lá no futuro. Essas situações da segunda condicional, elas falam tanto de presente quanto de futuro. Então, that thing would happen. Aquela coisa aconteceria. Essa é mais ou menos aquela relação de causa e efeito, né? Exatamente. Para cada ação há uma reação, lembra da física? Então, é isso aí. A second conditional, usada para isso. Muito bem. A gente vai agora lá para nossa parte, onde a gente traz aqui várias frases. E aí, falando também ainda de second conditional, e falando sobre aquela situação que eu comentei lá na outra aula, o que acontece? Ó, assim como em todas as orações condicionais, você pode fazer o quê? Mudar a ordem dos elementos. Lembra lá? Tanto é que aqui são frases iguais, só que essas frases, elas estão o quê? Invertidas. Aqui na primeira você tem o quê? A condicional. E depois o resultado. Isso aí. Aqui você tem o resultado e depois a condicional. Qual é a diferença das duas, teacher? Primeiro que lá não tem vírgula, né? A primeira você tem vírgula, né? Quando você começa uma frase, isso aqui é interessante para fins de escrita. Sim. Falando, ninguém vai notar, mas, obviamente. É que você não vai parar aquela pausa. Mas, geralmente ninguém obedece a pausa da vírgula. Não. Para fins de escrita, você tem que saber que essa vírgula sempre vem quando a condição vem primeiro. Isso. E aí, o resultado, quando vem primeiro, a vírgula não vem. E essa frase, o que quer dizer? If it rained, you would get wet. Olha essa situação. Estou falando aqui, se chovesse... Choveu ainda? Não. A gente está trabalhando com algo hipotético. Na seara hipotética. Aí, por isso que a tradução vai ser esse, falasse, porque tem que chover, se falasse, cantasse, tudo com esse, asse, desse modo subjuntivo, tem que saber disso. You would get wet. Isso. Aí você ficaria molhado. Você ficaria. Vamos entender esse ficaria. Onde está esse ficaria aqui na nossa frase? Tá bem aqui, ó. Would get. Por quê? O get ele tem vários significados em inglês, né? Um dos verbos mais utilizados tem muito significado. Só que você vai ficar doidão com ele. Mas aqui ele não tá como um phrasal verb, né? Um verbo frasal, que geralmente ele tem muitos significados como phrasal verb. Aqui ele tá sozinho, fazendo o trabalho dele, junto com would, que é esse verbo modal que vai ter... Não vai ter uma tradução, lembra? O would não tem tradução. Ele vai ficar como se fosse um sufixo pro verbo. Eu falo assim, uma flexão verbal pro... Ali a função de deixar esse verbo daquele jeito ali. E esse would, ele tem 2 traduções no português. Você fala traduções, quando ele vai trabalhar com verbo, ele pode falar de coisas que aconteciam no passado e não acontecem mais, né? Como eu falava, eu costumava, eu andava. Eu costumava nem tanto, né? Eu costumava, você usa o used to. Isso. Mas... aqui você vai traduzir como uria, sempre, né? Então aqui o get é o quê? Você poderia, né? Ficaria molhado. Você ficaria molhado, porque com a ideia de get wet vai ser ficar molhado por causa da palavra wet. Né? Se chovesse. Então esse ficaria é esse nosso would get. Muito bem? Já aqui, mesma frase, you would get wet if it rained. Tá, ok. Invertido. Inverteu, tirou a vírgula, ficou uma oração só ali. Exatamente. Aqui a gente tem if you went to bed earlier. O que significa isso na tradução? Se você fosse para a cama cedo. Mais cedo, né? You wouldn't be so tired. Você não ficaria tão cansado. Tá vendo? Então, se você fosse, olha o went aqui é o fosse, porque vem do verbo to passado, go. Viu? Isso é um verbo no passado. Isso é um verbo no passado. Qual é a diferença dos dois, teacher? De rained para went. Rained, ele é um verbo regular do passado, tá? Lá no Simple Past. Já o went, ele é um verbo irregular. Lembra que tem aquela lista que a gente só decorando, só aprendendo, não tem jeito.
do go. Então, se é go no presente, no passado ele vira went, certo? Isso mesmo, não tem como você saber. Para isso você tem que saber antes que ele é um verbo irregular. E aí temos o went aqui, né, estrutura de passado, o passado está aqui. A estrutura, como é que é a estrutura? A gente, para isso, teria que lembrar eles lá, toda a estrutura da aula de passado simples. A gente não vai fazer isso hoje, mas vamos lembrar só de uma coisa bem simples. Tem a regra e tem o que não tem regra, que é o irregular. Que ele não segue regra, mas ele tem ali a escrita dele é diferente, né? Às vezes o som é diferente, a escrita é igual. Então isso você tem que saber mesmo. Uma dica que eu dou para vocês é: peguem e pesquisem os verbos irregulares mais usados. Porque tem muito verbo irregular, então vocês podem pegar e aprender os mais usados, que vocês vão usar mais ali, né? Isso mesmo, só que tem um detalhe também interessante você saber, é que nas frases afirmativas, é só nas frases afirmativas que você vai se preocupar em deixar o verbo no passado. Tem esse detalhe aí. Então, todas essas frases aqui estão na afirmativa. Você pode fazer, sim, frases na negativa e interrogativa usando a second conditional, sim. Só que aí você vai usar aquele auxiliar do passado, que é o did. Lembra do did? No presente você usa o do e o does. E no passado você usa o did. Então, lembra disso aí, que é só em frases afirmativas que tu vai ter que se ligar em conjugação verbal. Isso tanto no presente simples quanto no passado simples. Muito bem? Então, se você fosse para a cama mais cedo, earlier, you wouldn't be so tired. E a tradução desse wouldn't be, que é onde a gente vai falar do nosso resultado, que pode ser provável ou não, possível ou não, é o quê? Não ficaria. Ficaria ou não estaria, não porque estaria, tanto faz, você pode traduzir para os dois. Esse ria no final, perceba. Não estaria, não ficaria. Isso. Tudo bem? Isso é muito importante para que você entenda a função da second condition. Na hora de você falar, você vai falar com esse entendimento, com essa noção. É isso aí, galera. Vamos lá, mais frases agora. Temos aí a mesma frase, só que agora ela tá vendo? É a mesma que essa aqui? Só que agora ela tá com a... invertida, né? Tudo bem, é a mesma frase. A mesma frase, só que aí, pra vocês verem, invertida. You would be so tired if you went to bed earlier. Muito bem, você não ficaria tão cansado, não estaria tão cansado se você fosse pra cama mais cedo, né? Olha aí. Eu prefiro ela invertida, pra falar a verdade. Eu gosto mais na frente, mas, inclusive, detalhe, você também usa, né, a questão da second conditional para também dar um conselho. Isso aqui não é um conselho exatamente, mas é um conselho pós-conselho, tá entendendo? É tipo um conselho, sabe? Quando você dá aquele conselho no dano. Principalmente com should. Quando você vai usar com should, você vai dar muito conselho utilizando com should. Porque o should é o verbo modal do conselho de fato ali. Aí a gente tem aqui o if she fell, she would hurt herself. O que é isso? Se ela caísse, né, ela se machucaria. Ela se machucaria. Perceba que essa situação ela é hipotética, ela não caiu. Mas aqui é um resultado que provavelmente aconteceria se ela caísse. Ela poderia se machucar. Ela se machucaria. Would hurt. Machucaria, o verbo machucar. E é interessante eles lembrarem que os verbos modais, o verbo que vem depois do verbo modal, ele não sofre nenhuma mudança de flexão. Nenhuma, não importa se está na afirmativa, negativa ou interrogativa, assim como modal também não sofre nenhum tipo de flexão. Na forma base, né? Sem o infinitivo dele, sem o to. Tá. Perceba que eu estou usando vários pronomes pessoais aqui e eu não tenho mudança, né? Aqui eu estou com you, aqui na verdade, perdão, you veio aqui. Tá. E eu não estou com mudança no meu verbo de forma alguma, não há flexão verbal. Tá, pessoal? Só não esquece que tem que tirar o to. É bem fácil, não tem nem como dizer. De estrutura, vamos lá. She would hurt herself if she fell. Aí a gente já tem ela invertida também, né? Igual resultado primeiro, condição depois e sem vírgula. Certo. Muito bem. Vamos falar de funções, as functions da second conditional. Vamos lá para nossa tela rapidão. Let's go. Eita, a teacher sumiu e eu apareci sozinha. Vamos lá, e do nada, foi. Vamos lá, second conditional, como a gente estava falando, ela indica aí uma condição improvável ou hipotética. Agora, e seu resultado... Agora vamos descobrir que a teacher gosta de escrever. É, porque agora a gente tá com uma caneta que vale a pena, ó. Condição improvável, hipotética, e seu resultado que é provável. Então, é o que a gente estava falando. Quando a gente fala no se eu conhecesse, se eu falasse, é tudo hipotético. Hipotético, sabe aquela sua ideia que você fica pensando? Ah, se eu fizesse isso, se eu fizesse aquilo. É bem isso aí.
ser o resultado provável, como eu estava falando. E essas orações não são baseadas em uma situação real, porque ela não aconteceu. Eu estou só na seara da hipótese. Nas orações condicionais tipo 2, o marco temporal é agora ou a qualquer momento em uma situação hipotética. Então ela fala tanto do presente e também do futuro. Ela só não vai falar do passado. O passado você vai usar, na verdade, a third conditional, a terceira condicional, que vai falar de situações no passado. Então, como eu falei, expressar situações hipotéticas, dar conselhos, principalmente quando você usa a questão tanto do should quanto outros verbos modais também, aquela velha frase, se eu fosse você, eu não fazia nada. Quem nunca falou se eu fosse você? If I should you. If I were you. If I were you. O should vem depois. Na verdade, não. If I were you, se eu fosse você, eu faria. Eu deveria, aliás, eu deveria não. Eu faria tal coisa. Isso, você usaria o would aí com outro verbo. Você também vai expressar desejos também com essa situação. Por exemplo, se eu fosse rica, eu compraria tal coisa. Também é uma forma de você expressar desejo. Rica. Então, tudo que você imaginar que você pode usar com a second conditional, que faz sentido usando as frases da second conditional, você pode usar. Então, eu tenho aqui, ó, if the weather wasn't so bad, we would go to the park. E olha essa situação, vamos traduzir. Se o tempo o clima, o tempo, não estivesse tão ruim, nós iríamos para o parque. Mas o tempo ele tá ruim e não tem como eu mudar isso. Portanto, não podemos ir. Se isso aqui mudar, aí o resultado que por enquanto não vai acontecer, né? Que a gente não vai, pode acontecer mais lá pra frente, daqui a uma hora, enfim. E aí é interessante a gente pontuar uma coisa que a gente vai mostrar logo agora aqui sobre a questão do verbo to be nessas frases da second conditional. Olha só, o verbo to be, todo mundo conhece ele, né, como um verbo super irregular, e ele tem o presente, passado e futuro, né, cada um usando um verbo diferente. No passado ele vai usar o were e o was. Aí tem uma questão aqui interessante. Você pode tanto utilizar assim quanto assado. Você aprendeu com a gente que você usa o was, esse verbo to be, na terceira pessoa do singular. Perdão, já fui até me empolgando. Na primeira e na terceira pessoa do singular. Primeira, oh meu Deus, eu mexo aqui toda vez. Na primeira e na terceira pessoa do singular. Quais são elas? Essas que eu mandei agora pra você. Eu, primeira, terceira pessoa do singular, são esses aqui. Muito bem? A gente aprende assim, I was, he was, she was, it was, para falar eu sou, eu estava, eu fui e assim por diante. Mas aqui, por você estar falando de condicionais hipotéticas, né, irreais, quando você usa essas condicionais, detalhe, só vai acontecer isso em frases condicionais, ou seja, nas frases que tem o if. Isso não vai acontecer nas frases que tem o resultado, tá bom? Não esqueçam disso, pessoal. Se você usar o verbo to be no resultado, ele vai permanecer, inclusive aqui na sua forma base. Você sempre vai usar ele be. Be. Nada de was e were. Muito bem? Eu acabei colocando... Você não vai flexionar, né? De forma alguma que você está trabalhando com o verbo modal. Agora, aqui, o mais correto, segundo a gramática, né, de norma culta, é você abandonar o was. Tudo bem, a gente acabou de fazer um exemplo aqui com o was aqui, ó, bonitão sendo utilizado aqui. Tá errado? Não. Bem, segundo a gramática não tá tão correto, mas os gramáticos são vários e eles entram em conflito o tempo inteiro. E quem somos nós para falar algo dos gramáticos que estão muito acima ali, eles que estudam mesmo e vão de fato ali determinar como é que funciona a língua ali. Mas existe isso, realmente, o if I were, if she were, if he were e assim por diante, é o mais correto quando você fala da questão do subjuntivo. Essa questão de você usar coisas de falar de coisas irreais, hipotéticas. Se eu conhecesse, se eu falasse, se eu entendesse, que no caso é sempre o to be, então vai ser se eu fosse, se eu estivesse, porque é a tradução do verbo to be. Tudo bem? Então é um detalhe que é interessante vocês saberem disso, de vocês terem essa compreensão, porque inclusive pode até
deixar o aluno, que é aquele aluno que está prestando atenção, sem entender o mas eu usava I was. Por que tá were aqui? Aquele inteligente, aquele aluno, quando não é que vocês não sejam, estou falando assim, mas tem aquele aluno que ele entende mais, ele pega mais. Né? Que ele pega mais o babado ali. Aí você já tá sabendo que quando se trata de frases condicionais, tipo 2, não somente sobre frases condicionais, também outros tipos de frases. Isso não vai acontecer somente na condicional tipo 2. Isso acontece também em outros momentos da língua, tá? Você vai usar o were ao invés de was. Mas se quiser usar o was, fica à vontade. Inclusive, teacher, tem músicas, né, que mostram isso, né? Essa diferença, né? Por exemplo, aquela música da Beyoncé, ela usa o were. If I were a boy. If I were a boy. Se eu fosse um garoto. Agora tem músicas como, por exemplo, daquela... Gwen Stefani. Exatamente, que ela usa If I was a rich girl. Se eu fosse uma garota rica. Ela já opta por usar was. Por quê? Por conta da licença poética. Porque sonoramente ficaria mais bonito usar o was do que lembra if que eu I falei were. lá que não, a gente tem aquela situação que a gente não usa o if. É o tal da licença poética ali, tá, pessoal? Da literatura, tá? Exatamente, muito bem. Então, olha só, vamos lá. If I were taller, I would buy this dress. Se eu fosse alta, né, eu compraria esse vestido. Se eu fosse mais alta, porque a gente tem esse o taller, aqui. né, mais alto, eu compraria o vestido. Isso. If I were 20, I would travel the world. Se eu tivesse 20, eu viajaria o mundo. If I were you, olha aqui um conselho. Se eu fosse você, I would give up smoking. Aqui eu tenho um conselho. Aqui o conselho, ó, o conselho vem pra cá. Aqui é uma situação hipotética. Se eu fosse você, você não é eu, você não sou eu, você não é mim. Eita. Você não somos nós, isso é a loucura. Aqui vem o conselho feito pelo quê? Pelo meu would e pelo meu verbo give. E na verdade é give up, que é um phrasal verb, que é o quê? Desistir, deixar pra lá, né? Abandonar aqui a questão do cigarro. Fumar, no caso, ou parar de fumar. Eu pararia de fumar. If I were a plant, se eu fosse uma planta, que ninguém pode ser, inclusive, coisa mais irreal e provável e hipotética essa aqui. I would love the rain. Eu amaria a chuva. Esse é o resultado da situação hipotética que veio anteriormente. A não ser que você seja uma suculenta, aí não ia amar, não. Você não ia gostar das você ia morrer. Eu não entendo muito sobre planta, não. Você fala suculenta, eu penso que aquela gordinha. Mas por que ela não gosta de água se ela é suculenta? Por isso mesmo, ela é suculenta. Ela já prende muita água nela. E se ela se molhar muito, ela morre. Ela morre? Nossa, muito excesso de água. Realmente. Inclusive, eu já matei um sem querer fazendo isso. Olha só, tá vendo? Se ela fosse uma planta, ela matava ela mesma. Porque ela moria a chuva. Olha só, a gente tem aqui a próxima situação. Essa situação agora vai falar sobre os tais verbos modais que estamos falando lá desde o início da aula, que você pode fazer o uso. Então, olha só, leia pra mim. Nas orações second conditional, também é possível utilizar verbos modais na oração principal, ao invés de would, para expressar o grau de certeza, permissão ou uma recomendação sobre o resultado. Então, veja bem, como é que você sabe qual dos... Porque todos esses vão ter a mesma... Quase a mesma função, né? Função e significado. Qual você escolhe? Porque, veja bem, o would ele não vai ser traduzido. Ele vai ter esse final de iria no final dos verbos. Falaria, comeria, would say, diria, would go, iria, would betray, trairia e assim por diante. Eu fui muito específica com betray, né? Não sei porquê, mas vai lá. Aí temos o might e o could aqui. Ambos falam de possibilidade. Se você lembra da aula dos verbos modais, o might é uma possibilidade bem pequena. O could também é uma possibilidade baixa, pequena, mas entre os dois, qual expressa uma possibilidade menor é o might. Então, assim, se você pensa numa possibilidade um pouco maior, você usa o could. Se você pensa numa possibilidade bem mais baixa, você vê que os dois são possibilidades baixas, você ainda assim usa o might. Mas mesmo assim, os dois meio que desembocam ali, mas você vai saber com o uso que às vezes o could é melhor e o might também, porque... Uns vão falar também de permissão, o could dá permissão, recomendação, o should dá recomendação. Isso. Não sei se temos algum exemplo com should aqui, porque aqui nos nossos slides nós não temos
o should bem aqui. Mas o should, ele pode usar também é também para o should. recomendação. O tal do deveria. É o conselho ali, né? O could é o passado do verbo can, é o tal do poderia. O might também pode ser poderia. Então perceba que a tradução vai ser ali meio que igual. Só vai mudar a intenção mesmo que esses verbos carregam neles, que os modais eles vêm cheios de intenções, eles têm várias intenções, eles são bem intencionados. Eles são bem intencionados. Vamos lá. We might buy a larger house if we had more money. Tradução? Nós compraríamos uma casa maior se nós tivéssemos Ou mais poderíamos dinheiro. comprar. Nós poderíamos comprar, né, uma casa maior se tivéssemos mais dinheiro, né? Mas essa possibilidade aqui, ela só não vai ser concretizada porque essa condição, ela não existe. A gente não tem mais dinheiro, então como é que a gente vai comprar uma casa? Não tem como. He could go to the concert. If you gave him your ticket. Ele poderia ir ao show se você desse o dinheiro, aliás, o seu ingresso, né? Olha aqui, não vai realmente ficar à vontade. Had, gave são verbos que estão no passado. Todos esses verbos são irregulares. O had vem do verbo to have, todo mundo conhece, né? O verbo ter, para sentido de posse. E o gave vem do verbo to give, que é o verbo dar. Muito bem? Todos no passado. Mas aí eles estão aí, pessoal, porque lembra que aqui tá trocado, tá? Aqui, a condição tá vindo em segundo lugar. Vem depois. É a condição que vem no passado simples. Que ele está assim. If he called me, se ele me ligasse, I couldn't hear. Eu não poderia ouvir. Viu? Então, eu não aqui, ouviria, né? Eu não poderia ouvir. Não poderia porque tem o could, né? Isso, essa possibilidade seria pequena, maior, mas porém, maior, né? Do que o... Não de mais maior, tá, gente? Tô tentando até... a mais intensiva ali, né? Exatamente. A probabilidade maior de acontecer. Mais maior não existe, só pra deixar claro. Então, I couldn't hear, pelo menos no português do Brasil. Porque tem o could, né? Exatamente. Então, eu não poderia... Certo. Olha aqui, ó. Ouvir. Eu não poderia ouvir. Olha aqui na negativa. Couldn't. Por isso que eu falei não. If he called me, se ele me ligasse, essa possibilidade de eu ouvir se caso acontecer seria pequena. Where would you live if you could live anywhere in the world? Onde Tradução. você viveria se você pudesse viver em qualquer lugar do mundo? Perceberam que aqui a gente tem uma pergunta, a primeira pergunta da nossa aula. Essa pergunta, ela vem aí junto com o meu resultado, que vem primeiro, e condição, que vem depois. Eu posso fazer o contrário? If you could live anywhere in the world, where would you live? Claro que eu posso. Vai ficar a mesma tranquilamente. Coisa. Lembrando que aqui é uma pergunta, mas é uma pergunta de quê? Uma pergunta onde você tem um pronome interrogativo. Lembra que sempre começa a frase, né, quando tem. Exatamente. Se caso essa pergunta fosse sem pronome interrogativo, o would ele estaria na frente do pronome pessoal de qualquer forma, como aqui está. Certinho. Há essa troca entre eles, tudo bem? Aqui eu estou usando would, aqui eu estou usando could, aqui eu estou usando might. E vamos ver se tem algum exemplo com should aqui. Tem, teacher? Eu não sei, eu não lembro. Eu não lembro se eu coloquei. Ai, mas enfim, tudo bem. Temos aí agora várias frases. Vamos ficar lá na frente da tela, que daqui a pouco a gente vai fazer uma prática com vocês. A aula é simples, básica, gente. É um conteúdo que não é difícil. Não é dificultoso. Assim, como a gente só está trabalhando hoje com uma condicional, então a gente não tem... fácil pra entender também, na aula passada foram 2 condicionais, aí foi um negócio maior. Porque tu explica uma, depois explica a outra. Isso. Mas essa aqui ainda assim é mais difícil do que as outras, porque ela fala de... Sim. Tem um pouco mais de nuances. Porém, aqui nessa frase, a gente tem aquela questão do verbo to be que eu comentei com vocês. If I were you, se eu fosse... Você? Se eu falasse if I was you, estaria correto? Todo mundo iria entender. Mas que você, para que saiba do fundo do seu coração... Gramaticalmente... que were aqui seria mais interessante, porque a gente está falando de condição hipotética. Quando falamos de condição que não são hipotéticas, como é lá na nossa zero conditional e na nossa first conditional, aí sim você não vai usar o were de jeito nenhum. Aqui, como é hipotético, sim.
Vamos lá, tem uma musiquinha rolando aqui. A musiquinha rolando, pra deixar a gente mais feliz. If I were you, se eu fosse você. Deve ser algum aluno perguntando dúvida. É, tá ali, bom assim. Descobriram meu número já? É. Como assim? I would sleep early. Tradução? Se eu fosse você, né, eu dormiria cedo. Eu dormiria cedo. Aí olha aí um conselho. Cedo, né? Olha um conselho aí bem dado pra alguém. Se eu fosse você, eu dormiria cedo. Exatamente. Pra mais outra, esse aí. She would be on time if she left earlier. Tradução. Ela estaria, né, chegaria na hora se ela saísse mais cedo. Isso. Tratando aqui a boca pra falar pra vocês que a gente tá agora falando de quê? De resultado primeiro, condição depois. E aí tem uma vírgula aqui de gaiata. Tem uma vírgula de não gaiata. Era pra ter essa vírgula. Essa vírgula tá aqui de gaiata. Finja que vocês não estão vendo essa vírgula. Saia, vai, se saia. Sai daí. Aí à toa. Mas olha só, a gente tá trabalhando com would e o verbo to be. Existe mudança do verbo to be? Não, ele vem na sua forma base sem o to. Não tem was e were aqui não, quando você trabalha com o verbo modal. Ele não vem nem was, nem were, nem am, nem is, nem are, nem nada disso. Isso aí foi de propósito, só pra ver se vocês estavam prestando atenção. É. E o left aqui é o verbo no passado. Que verbo é esse? Vem do verbo to leave, que é o verbo deixar, partir, certo? E aí vamos para a próxima frase. If I were a behaved child, I would have a Ted Ruxpin. Então, o que é isso? O que significa isso? Se eu fosse uma criança comportada, né? Eu teria, né, um TED, que é o ursinho Ruxpin. Mas não eu nunca ouvi falar nesse ursinho Ruxpin. Mas tudo bem, o TED ali é o ursinho, tá? E o Ruxpin deve ser o modelo do urso que eu nunca ouvi falar. É um negócio aí que eu não sei. Deve ser alguma coisa para lá de pessoal dos Estados Unidos que eu nunca vi. If I were... Então, se eu fosse, mas eu sou... Não, mas se eu fosse... Mas se eu fosse. Porque é uma situação hipotética. Isso. E você deveria ser comportado sim. Seja, pessoal, vale a pena. Então, você nunca poderia falar if I were a behaved person. Você teria sempre que falar I am a behaved person. Eu sou uma pessoa comportada. Muito bem? E isso não importa só pra criança, não. Todo mundo fazendo sua parte aí. Porque o mundo já tá muito difícil, Mas a criança, ela tá ali no aprendizado, né? Ela tem a criança tudo bem. A criança tem licença poética. If I saved more money. Money tá com maiúsculo, não sei porquê. Não, I don't know. Eu não sei quem tá em maiúsculo. Minúsculo. É outra pra você saber se você tá esperto. Aqui a gente tem o quê? A condição. Se eu salvasse, não. Guardasse né? Mais dinheiro. Economizasse mais dinheiro. I would bought a better phone. Inclusive tá errado aqui, viu? Tá, porque o bought não estaria... eu não sei por que tá errado. Buy, tá? Vamos lá na tela corrigir? I would buy. Bora na tela corrigir, que vergonha, gente. Por que tá errado? Não sei por que tá errado. Eu não sei se eu mudei a frase e resolvi falar uma coisa diferente, mas realmente, agora que eu olhei, não tá não. O que tá errado aqui, galera? Talvez vocês não consigam ver, mas esse bot aqui, ele existe. Mas ele só viria se ele estivesse aqui nessa frase, na frase da condição. Depois do modal, ele não vem assim. Depois do modal, ele sempre vem na sua forma base. É buy. Bought é o passado do verbo buy. É buy, bought. Isso certo? Se ele estivesse lá na frente, né, no if, aí ele seria bot. Aí seria bot. Nada a ver bot aqui, tá? Esquece esse bot, tá doido, tá errado. Buy. Risca aí no seu e coloca buy. Isso. If I saved more money, que também não deveria estar com M maiúsculo, mas também só um little detail. Se eu tivesse mais dinheiro, eu compraria. I would buy a better phone. Um telefone melhor, se eu tivesse um dinheiro a mais aí, se eu economizasse. É isso, gente. Situações hipotéticas e reais e resultados prováveis. Esse foi a nossa second conditional. Essa foi. E temos aí a nossa parte da prática. Let's practice. Let's practice. Vamos praticar a sua última prática aí para sua provinha no final das suas aulas. É a última. Vamos lá. Let's practice. Temos aí. Qual das frases abaixo está na second conditional? Você tem letra A, B, C e D aí. A, B, C, D. ABCD. O que você vai prestar atenção para saber qual é a frase? Inclusive, eu consigo ver que tá maior que os outros estão menores. Ai, meu Deus. Vamos lá, eu vou ler daqui então. A primeira coisa que você vai olhar para perceber qual é a frase que está na second conditional obviamente, o tempo verbal, né? Sim.
Tempo verbal. Primeiro você tem que procurar resquícios de passado nas orações com if. Isso aí. Se não entendeu se que aquele verbo é passado, se você não sabe se aquele verbo é passado ou não, porque pode ser um verbo irregular, eles nunca viram na vida. Sim. Você vai no segundo passo, que é a frase, é a segunda frase que está com a vírgula, porque também pode ter frases sem vírgula, onde o resultado vem primeiro. Ah, mas essa tá fácil. Mas todas você vê que tem vírgula, né? Então todas o F vem primeiro, a condição, e depois o resultado. Mas tem um aí que entrega a resposta, que é uma coisinha lá da estrutura lá, que só tem aí na second. O resultado sempre tem que vir com verbo modal. Quais são os verbos modais? Would, should, might, could. Esses 4 aí. Olhou ele, já sabe o que é. Já entregou. Então, na letra A, if ice melts, it becomes water. Se o gelo derreter, se torna água. Não é. Zero condicional. Se fato A acontecer, B vai acontecer, não tem como mudar. Na letra B, if I earn a video game, I will play a lot. Eu irei jogar muito. Isso é o quê? Que condicional é essa? É a primeira condicional. First condition. Se eu ganho, aí eu ganhar um videogame, eu brincarei bastante. Essa situação só vai acontecer se essa situação só vai acontecer se essa aqui acontecer, né? E essa aqui tem muita chance, né, de acontecer essa aqui, para outra acontecer. Na letra C, if I drink a coffee, I wouldn't be so sleepy. Tradução. Se eu bebesse muito café, eu não ficaria tão sonolento. Então você já tem aqui o verbo drink, que é passado, que talvez você não lembra o drink que é passado. E você tem aqui o would, que já sabe que é o verbo modal, então só pode ser esse, porque lá na letra D você tem algum verbo modal? Não. If you don't study, you won't pass the exam. Se você não estudar, você não passará no exame, que é a primeira condicional. Olha aí, então, letra C é a sua resposta correta. A primeira já via direto assim, ó. Tá! Já conseguiu ver a estrutura? Como é que você vai achar a second conditional? Vamos lá para 2. Qual das frases não está na second conditional? Aí aqui você 3 na second conditional e uma que não está na second conditional. Fácil também. Vamos lá, na letra A. If I studied, I would pass. Se eu estudasse, eu passaria. Então está na segunda condicional. Olha o would aqui já entregando, um verbo no passado com ED. Na verdade, o modal ele vai sempre entregar a second conditional. Isso. Na letra B. If it rains, I get wet. Se chover, eu vou me molhar. Eu me Fico molho. molhado. Molhado. Não sei quem tá falando dessa frase. E isso aqui é zero conditional. Não é. Na letra C. If he hurried up, we wouldn't be late. Se ele se apressasse, nós não estaríamos atrasados. Olha Tão lá, atrasado. Aliás, atrasados, não tem intensificador, não. Então aqui é o quê? Second conditional. Por quê? Porque você tem aqui o... Opa, veio errado, é letra C, tá? Vamos lá na tela pra gente mostrar. Isso aí foi erro de... Não, tá certo. Aqui não está. Aqui não está, perdão. Certo, tá eu viajei aqui. mesmo. Pera lá. Volta aqui. É porque eu pensei que você ia marcar aqui, eu viajei. Tá certinho. Tá. Essa letra B é letra B mesmo, porque você tá procurando uma que não é a second conditional. Isso. Viajei achando que era que você tinha que procurar que era a second conditional. Viajei. Letra B. Na letra D, if he saved... Acabei de falar, né, que era zero conditional, obviamente. Por que tu não falou que era a resposta correta? Acabei me coisando. If he saved money, he wouldn't be asking for more in the bank. O que é isso? Se eu guardasse dinheiro, né? Se eu por que money tá com maiúsculo? Não sei por quê. Não pode ser que corrigiu sozinho. Se ele guardasse dinheiro, ele poderia, né? Comprar ali, pedir mais no banco ali, pegar mais no banco. Isso, muito bem. Então, quantas condicionais temos aqui? Tem 4 condicionais, só que 3 está na second e uma não. Uma que está na zero, né? Muito bem. E temos mais uma, na número 3. É uma frase na second conditional. Aqui você também procurar uma frase na second conditional. Agora sim, você vai procurar uma na second. E aí, letra A. If you don't pay the landlord will complain. Tradução. Se você não pagar
Se você não pintar a casa... se não pintar, meu Deus, onde é que eu vi pagar ali? The landlord will complain. O que é isso? O senhorio, né? A pessoa que tá lá... O locatário. Irá reclamar. Então, aí, a gente tem aqui uma second conditional. É isso? Não, isso aqui é não. First conditional. First. Temos aqui, ó, simple present e futuro simples ali. Então, é isso aí. Entendeu? Na letra B, if you get out late, you arrive late. O que é isso? Se você sair tarde, você vai chegar tarde. Muito bem, também não é second conditional. É um fato, e a letra né? C, if I planted that tree, it would be, perdão. Tá pequenininha as letras, né? Eu tô... It would be right now. It would be huge right now. Ou seja, se você não plantasse as plantas... Plantasse as árvores. Se você plantasse, aliás, as árvores, ficaria maior agora. Eu tô colocando não onde tem que colocar. Eu acho que eu coloquei essa aula aí, a numeração dela, no 22. Por isso que tá muito pequenininho. Seria 24 aqui, 28. É o tamanho da fonte, né? O tamanho da fonte. If you love someone, you take care of that person. Ou seja, se você ama alguém, você toma conta daquela pessoa. Então, qual é a frase na second conditional? É a letra C. Letra C, por causa do quê? Olha aqui o would dando sopa aqui. Temos o would, temos o verbo no passado, aqui no passado regular. Nem precisa analisar tanto assim, né? Isso mesmo. Hã? A gente não precisava ter analisado, a gente analisa pra vocês entenderem. Exatamente. Passamos um pouco do tempo, mas é porque nossa última aula a gente tem essa licença poética, né? É isso, gente. Vamos ter a revisão ainda, tá? Pera lá, pra quem não entendeu muito, revisão aí pra você focar mais um pouquinho as atividades. See you next class. See you. Bye. Bye, bye.